Oi, aqui é a Ana Laura e faz um tempinho já que eu não apareço por aqui e não posto nenhum vídeo, mas eu tava sentindo saudade de gravar um pouquinho sobre as minhas leituras, a minha rotina, então eu comecei esse vlog meio aleatório, assim, não tem um objetivo final, mas é mostrar o que que eu ando lendo, o que que eu ando fazendo. E é isso. Bom, eu comecei a semana lendo Nem Tudo Tem Que Ser Seu, que foi um livro que eu gostei muito, devorei ele. E ele vai contar a história sobre uma família na qual estão passando por um processo meio de luto, porque o avô barra pai dessa família sofre uma parada cardíaca e vai parar no hospital. Seria trágico se esse homem não tivesse sido uma pessoa muito ruim para os seus familiares, e a gente acompanha a trajetória de cada familiar lidando com esse processo de morte do pai. Então os capítulos são intercalados entre a mulher refletindo sobre tudo que ela viveu com o marido dela, sobre os filhos e de que forma eles estão lidando com a morte do pai e relembrando coisas e traumas da infância. E é um livro que traz muita reflexão, mas é mais sobre como os personagens estão lidando com esse momento de luto em relação a uma pessoa que foi tão ruim e que trouxe tantos traumas para eles. É um livro que eu gostei bastante, porque você se envolve muito com a família, você se sente parte daquela família, como se você estivesse lendo um diário de cada personagem. Nesse livro eu encontrei personagens muito bem construídos e personagens reais. Então foi por isso que eu dei 5 estrelas para esse livro. Logo na sequência eu comecei a ler O Último Adeus, que também vai tratar de um assunto delicado e de morte, no qual a gente encontra a irmã aprendendo a lidar com a morte do irmão dela. E ela tenta lidar com essa morte através de um diário, que foi sugestão do terapeuta dela, e ela vai escrevendo sobre o dia a dia dela, as coisas que ela tá sentindo, memórias afetivas que ela tem com o irmão dela. É um livro que também traz muitas reflexões, é emocionante. Bom, a bateria do meu celular acabou, então eu tive que colocar para carregar. Mas, como eu tava dizendo, ele é um livro que é impossível que você não se coloque no lugar da personagem e imagine a dor que é perder alguém que você ama muito, seja um familiar ou um amigo ou alguma outra pessoa. E é um livro muito tocante, eu acho que eu dei 4 estrelas no final. E atualmente eu estou lendo Querido Menino, que é uma história real escrita pelo pai, contando a sua história em relação ao filho ser usuário de drogas. Eu ainda tô bem no começo, acabei de entrar no capítulo 7, mas por enquanto o pai tá descrevendo como que o filho dele era na infância, falando sobre situações que eles eram felizes e sobre todas as realizações do filho, os seus hobbies, o que ele gostava de fazer. E já houveram, até então, 2 situações em que o pai pegou ali alguma coisa e veio a conversar com o filho. E eu tô bem curiosa pra saber como que a história vai desenrolar, o que aconteceu. Eu vi que existe um filme sobre ele, mas eu nunca vi o filme, eu não sei. Então, vamos ver o que eu vou achar. E já aproveitando que eu tô falando com vocês agora pela primeira vez no vlog, eu vou abrir um pacotinho que chegou da Amazon. Então, eu comprei a Cozinha da Revolução. Ele tava numa promoção, então ele custou R$10 na Amazon. Esse livro foi escrito pelo Ma Jian. Provavelmente eu não pronunciei certo, mas ele é um autor chinês. E eu achei bem interessante esse livro. Ele mostra um pouco sobre a vida na China moderna. E eu tenho bastante interesse em relação à China, eu não conheço muito. Então, quero cada vez mais trazer para o meu cotidiano a leitura de livros que não são apenas escritores americanos ou da América do Norte, mas ler mais sobre escritores de outras etnias, escritores asiáticos.
E é isso. Oi, amor. Oi. Oi. Bom, já faz algumas semanas que eu não atualizo esse vlog, então eu vim aqui pra atualizar como estão as minhas leituras e também pra me despedir. Eu terminei de ler Querido Menino e eu acho que é um livro, assim, que é difícil de você avaliar a história de vida de outra pessoa, ainda mais em um assunto tão pesado que é o vício em drogas na família. Eu achei muito bom o livro e muito interessante porque a gente consegue se colocar no lugar de um pai e entender as dores e as dificuldades em volta desse processo de tentar se livrar das drogas. Mas para além desse desabafo e dessa história de vida que ele vai contar, ele traz bastante informações sobre a droga em si e índices também de pessoas que conseguem se recuperar, pessoas que não, qual é o efeito da droga no organismo. Então, tem algumas partes que são um pouco mais informativas, mais jornalísticas. E aí, em algumas partes, isso acaba se tornando um pouquinho repetitivo. Então, eu acabei dando 4 estrelas, porque foi uma leitura que eu gostei muito, mas nessa questão dessa parte informativa eram muitos dados, assim. Então, às vezes, acaba cansando um pouquinho. Depois do Querido Menino, eu fui ler O Iluminado, do Stephen King, e eu gostei bastante também. Ele é diferente do filme. Na verdade, eu gostei mais do livro do que do filme, porque no livro ele aprofunda muito mais a questão dessa loucura. Porque no filme parece simplesmente que o Jack ficou louco e ele quer matar todo mundo, e enfim, é uma coisa muito rápida. E no livro não, é um processo, e é uma coisa que a família acaba entendendo e acaba sentindo o que tá acontecendo, e entende que, na verdade, o Jack não tá mais lá. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes pra acabar não dando spoiler pra ninguém, mas foi uma leitura que eu gostei bastante. E agora, pra finalizar esse vlog, eu tô lendo Pequenas Realidades. Deixa eu ver que página que eu tô na página 121 e, por enquanto, assim, tá sendo uma leitura um pouquinho arrastada. No começo eu não tava entendendo nada, porque ela traz muitos personagens e eu não lembrava quem era quem. Mas conforme a história vai se desenrolando, você vai começando a pegar e a entrar um pouco mais na história. Mas por enquanto eu não senti aquela imersão que você tem de estar lendo um livro, que você até esquece que você tá lendo. Tô tendo um pouquinho de dificuldade também de visualizar algumas cenas, então tem algumas coisas que eu me perco ou fico confusa e não consigo enxergar a cena na minha cabeça. E aí, por estar sendo uma leitura um pouquinho mais difícil pra mim, eu decidi que eu ia reler Harry Potter nessa versão que eu comprei, eu acho que na Prime Day do ano passado, se eu não me engano. E é uma releitura, né? Eu tô gostando bastante, é bem leve, então você lê com facilidade, não vê o tempo passar, consegue visualizar as cenas, consegue se sentir imerso na leitura. Então eu tô intercalando entre esses dois livros pra que a leitura seja um pouco mais leve. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vlog meio aleatório, assim, do meu dia a dia e das coisas que eu estava lendo e que eu estou lendo também. E é isso.